Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um dashboard com as informações do nosso banco de horas, do nosso controle de horas trabalhadas, né? Esse daqui é o último vídeo aí da sequência que a gente vem fazendo aqui sobre a parte de controle de banco de horas. E a gente vai concluir aqui montando um dashboardzinho, juntando todas aquelas informações. Então, caso você não tenha visto, eu super recomendo que você veja aí os nossos últimos 2 vídeos aqui do canal, que eu mostro aí como é que a gente montou esse controle, esse banco de dados aí, nosso controle de horas. Então, vamos lá para o nosso vídeo montar o dashboard. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Vamos continuar mais ou menos onde a gente parou. Tem uma pequena diferença aqui que eu adicionei um monte de linha para a gente conseguir ver os nossos gráficos ao decorrer dos anos, né? Então aqui para dar um exemplo bem claro, né? Eu aqui expandi até a linha número 1000 aqui, então tem bastante coisa aqui na minha tabela. E aí a gente vai justamente usar todo esse banquinho de dados que eu montei para fazer os nossos gráficos. Então, antes da gente montar a nossa tabela dinâmica e gráfico dinâmico, vamos lá transformar isso daqui em uma tabela dentro do Excel. Se você não sabe por que eu estou fazendo isso e qual que é a importância, eu vou deixar um card aqui no vídeo para você ver o porquê que é tão importante a gente declarar uma tabela aqui dentro do Excel. Já tem vídeo aqui no canal, tá aqui o card. Então vamos lá. Vou selecionar a minha tabela inteira e eu vou transformar isso em uma tabela realmente. Eu vou falar, Excel, isso aqui é uma tabela, né? Então, tabela, vamos colocar aqui banco horas, ok? Feito isso, antes da gente fazer a nossa tabela dinâmica e gráficos dinâmicos também, eu já vou adicionar aqui 2 colunas a mais que vai ser super importante para a gente mexer aí nas agregações, né? Se eu quiser olhar por mês e quiser olhar por ano. Então, justamente, a gente vai criar aqui 2 colunas, uma que vai ser mês e outra que vai ser ano, ok? E vamos colocar nessas colunas aqui, na coluna de mês específico, a gente vai colocar a fórmula de month, ou mês em português. Vamos selecionar aqui a data. Obviamente aqui ele entrou como um formato de hora, porque na coluna lateral tem hora, então eu vou colocar aqui como general. E mesma coisa aqui em ano, então igual year, ano em português. Vou selecionar a data e vou ter que formatar o conteúdo da célula. Então aqui agora a gente tem 2 colunas mês e ano. Com essa informação feita, a gente pode assim criar o nosso gráfico, tá? Então, clicado em qualquer lugar aqui da tabela, vamos lá em inserir tabela dinâmica, tá? Vou incluir aqui numa nova aba do meu relatório. E agora vamos mexer aqui, olha só. Eu consigo ver agora aqui, por mês nas linhas e ano nas colunas, o quanto de, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em banco de horas, né? Vamos aqui fazer a soma do banco de horas. E aqui eu tenho em número. Aqui novamente a gente tem que formatar, tá? Essa parte aqui é um pouquinho chata, mas a gente, quando está mexendo numa tabela dinâmica, a gente tem que verificar as formatações. Então, vim aqui na parte de formatar número, customizado, e eu vou colocar aqui, ó, entre colchete H, para eu pegar o horário, 2 pontos MM, né? Que são os minutos. Vou dar um OK e OK de novo. Ele me mostra aqui. Muito legal. Aqui em 2021 eu tive 91 horas de banco de horas. Em 2022, 105 e depois 73. Tá? Isso aqui são dados aleatórios, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma hora negativa, significa que está funcionando o nosso horário negativo. E a gente tem aqui a nossa primeira tabela dinâmica. Feita a formatação, vamos lá colocar o nosso primeiro gráfico. Então, eu vou clicar aqui em Pivot Chart, tá? E eu vim aqui em linha, porque a gente está falando de algo ao longo do tempo, né? Então, eu vou clicar aqui em linha e vou dar um OK. E aqui a gente tem o nosso primeiro probleminha do nosso dashboard. Nota que aqui no gráfico eu não tenho horas negativas, né? Então, aqui é a primeira coisa que a gente vai precisar corrigir. No gráfico, no Excel, não tem como a gente mostrar a legenda de horas negativas. Então, a gente vai precisar fazer isso na mão, tá? Na mão, mais ou menos. A gente vai fazer uma fórmula aqui que adapta esse número que a gente tem para o que a gente precisa. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela base, aqui para o nosso BD. A gente vai adicionar aqui 2 colunas, né? Então, uma que é de banco de horas e outra que é de horas extras, porque a gente também vai ter esse problema quando a gente falar de hora extra. Vamos adicionar aqui, vamos colocar banco de horas gráfico.
E horas extras também eu vou colocar aqui como gráfico, para identificar, na hora de eu estar mexendo lá na tabela dinâmica, o que eu tenho que colocar no gráfico e o que eu tenho que colocar tipo, só numa tabela. Beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar igual o nosso horário vezes 24. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando esse número aqui, né, que visualmente para a gente consegue identificar que é uma hora e minuto, só que eu estou transformando ele em um número no Excel que representa horas inteiras. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa primeira linha eu tenho 52 minutos que representam 0,87 horas. Ok? Então, essa daqui é uma coluna de horas. Eu vou deixar aqui como número com 2 casas decimal. Vou fazer a mesma coisa aqui para horas extras, tá bom? Então, igual esse daqui vezes 24. Beleza? Então, agora aqui... Opa, entrou 4, 2, 3. Pronto. Vezes 24, agora eu tenho as 2 colunas calculando quantas horas eu tenho, ok? Feito isso, agora sim, a gente pode voltar aqui para o nosso gráfico. Eu vou dar um atualizar nessa tabela dinâmica, para ele incluir aqui embaixo ó, as nossas 2 novas colunas. Então agora sim estão aparecendo. Vou tirar essa coluna que não me interessa mais e vou pegar aqui banco de horas. Tá? Nota aqui que ele apareceu com os números, que nem a gente tinha formatado. E agora vamos selecionar aqui todos eles, Home, e vamos formatar eles de novo. Então vamos vir aqui em mais formatos de número. Vamos vir em Custom de novo e aqui que a gente vai colocar 0, que é o número que a gente quer, vírgula. Se você quiser com casa decimal, eu gosto de ter pelo menos uma. Então 0,0 e eu vou dar um espaço, aspas, H, para identificar que são horas, ok? Vou dar um ok e agora a gente tem horas negativas aqui no nosso gráfico, tá bom? Legal, agora a gente dá para enxergar bem aqui, ó, como é que foi a evolução no nosso ano, né? Então, eu tive aqui algumas horas negativas. Vamos dar uma mexida aqui nesse gráfico para ficar mais visual, tá? Primeira coisa, ó, a gente tem aqui os meses nesse eixo que está cruzando aqui no 0. Vamos arrumar isso. Então, eu vou vir aqui no mais Axis e eu vou clicar aqui em mais opções, tá bom? Feito isso, a gente vai vir aqui na parte de Labels, tá? Então, e aqui em Label Position, a gente vai selecionar para vir em Low, ou seja, vir no mais baixo. Ele jogou ó, lá para baixo o meu eixo X. Tá? Ele continua, obviamente, cruzando aqui no 0, mas ele jogou lá para baixo. E agora sim eu consigo visualizar bem qual foi o comportamento. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar é, por exemplo, essa parte da legenda jogar aqui para cima. Então eu venho aqui, mais uma vez, no mais, legenda, jogo ele para cima, ok? Porque na hora que a pessoa for ler, ela vai passar a partir daqui. Outra coisa que eu posso fazer também é adicionar título, tá? Título do gráfico inteiro. Então, Chart Title. Muito importante a gente ter título nos gráficos, tá? Para identificar sobre o que a gente está falando. Então, esse daqui é o banco de horas, tá? E aí, como isso aqui é um gráfico dinâmico, eu não preciso desses botões extras que aparecem aqui. Então, eu posso vir aqui em cima e tirar todos esses botões. E olha só que legal, eu tenho aqui um gráfico formatado certinho que dá para interpretar bem, né? Dá para a gente ver as diferenças entre os anos, tá? Muito interessante. Agora, uma coisa que eu particularmente gosto de olhar banco de hora é o banco de hora acumulado no ano, né? Então aqui a gente tem por mês cada um, mas ele não está acumulado para justamente eu ver se, por exemplo, no final do ano eu tenho horas a ser pagas, né? Então fechou o ano, normalmente as empresas pagam as horas devidas. Então eu gosto de ver isso acumulado. Como é que a gente faz isso? Vamos lá voltar aqui para a nossa tabela dinâmica, tá? Vou selecionar ela e abrir aqui novamente a nossa parte lateral. Vou vir aqui em Settings, tá? Mostrar valor como, e aqui eu vou fazer um acumulado. Então, Running Total In, tá? E Running Total In, e aqui eu vou selecionar mês, tá? Então ele vai acumular nos meses. Então eu vou dar um OK. E olha só que legal, agora eu sei aqui ó, o acumulado do meu ano, né? Então, por exemplo, aqui em 2021, eu fechei em 80 horas extras e em 2022 foi quando eu fechei com menos aqui, né? Por volta aí de 45 mais ou menos. Então agora eu consigo ver muito bem esses números, tá? E aí eu também posso olhar aqui na minha tabela quanto que foi o fechamento, tá? Esse é um gráfico que eu particularmente gosto de ver. E a gente pode criar esse mesmo gráfico também
Para horas extras trabalhadas, mais ou menos o mesmo esquema, do jeito que eu coloquei aqui. Talvez eu não colocaria especificamente nas horas extras trabalhadas o running total, né, o acumulado do ano, porque aí é mais acompanhar quanto que foi em cada ano. E desse jeito a gente tem aí gráficos sobre a nossa base de banco de horas. Então eu vou criar aqui rapidinho e já volto. E agora aqui com os nossos dois gráficos criados, né? Então esse daqui eu fiz um pouco diferente aí para mostrar o jeito diferente da gente olhar. Eu posso incluir aqui também alguns slicers, né? Para deixar mais interativo aí o jeito que eu mexo, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a data, né? Vamos jogar aqui para cima. E desse jeito eu consigo, por exemplo, filtrar aí algum ano específico, né? Então eu posso olhar, por exemplo, só 2022 ou 2021 e 2022. Desse jeito eu deixo o gráfico mais interativo, né? Deixa eu só arrumar aqui e jogar um pouco para baixo. E aí tem algumas questões aqui mais visuais, né? De para onde jogar cada gráfico, etc. Eu tiraria aqui as tabelas aqui do fundo, mas acho que deu para entender a ideia de como é que a gente faria um dashboard a partir desse banquinho de dados que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da sequência que eu fiz aqui com vocês sobre a parte de horas trabalhadas, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever e ativar o sino, porque além desse conteúdo tem bastante coisa para a gente comentar aqui sobre dados, tanto dentro do Excel, quanto no Power BI, quanto do universo inteiro de dados de programação e de BI. Enfim, tem bastante conteúdo para a gente falar. Hoje eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por assistir até o final do vídeo e eu vejo vocês nos próximos.